Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de isomeria. Na aula passada nós falamos de isomeria constitucional. Hoje nós vamos entrar na isomeria espacial. Especificamente, vamos compreender do que se trata a isomeria geométrica e especificamente ainda relacionada a cis-trans. Então, aqui só reforçando, nós vimos que a isomeria ela tem essa classificação, né? Isomeria, ela se divide em constitucional e espacial. E dentro da constitucional tem a estática, que ela pode ser de posição, função, cadeia, e a dinâmica, que é uma que está em movimento. Hoje, e aí eu sublinhei aqui porque são isomerias que nós já vimos na aula passada. Hoje nós vamos conhecer a isomeria espacial, especificamente a geométrica, e dentro dela falar ainda só da isomeria cis-trans, porque na aula que vem nós vamos ver um outro tipo de classificação que também é muito similar a cis-trans, mas leva em conta a isomeria EZ. Isomeria geométrica. Para entender isomeria, que eu até pontuei para vocês que quando ela tiver conectividade diferente, você viu que é isômeros, mas viu que a conectividade é diferente, então o tipo de isomeria, ele é constitucional, plana. Mas pode ter um caso de que você faça a conectividade e dê a mesma. Não é diferente a conectividade. Então a gente já entra na esfera da isomeria espacial, que ela tem o mesmo grupo funcional, tem a mesma cadeia carbônica, tem a mesma posição de insaturação, grupo funcional, heteroátomo ou substituinte. Ela não vai entrar em nenhuma daquelas classificações de ser isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, porque a conectividade para as duas são iguais. Elas vão mudar em que sentido? Elas vão mudar no espaço. No espaço é que a organização não é igual, é diferente. Então, eu trago aqui para vocês essa estrutura. E é possível perceber que se existe isomeria... Se a gente for fazer aquela classificação, por exemplo, ela é isomeria de função? A função é diferente? A função para as duas é a mesma. As duas são hidrocarbonetos. Nós só temos carbonos e hidrogênio. Então, função é a mesma, não pode ser isomeria de função, porque aí a função não é diferente. A isomeria de cadeia, as duas são abertas, as duas são insaturadas, as duas são homogêneas e as duas são normais, não existe ramificação. Então, também não tem isomeria de cadeia. Isomeria de posição, a posição da dupla está mudando? Também não. Mas esse é um caso que pode ter isomeria espacial. A dupla ali, ela tem uma posição fixa. E ela pode organizar os constituintes que estão nos carbonos da dupla de forma diferente no espaço. Então, ó, o carbono, esse carbono aqui, nele tem um CH3 e nele tem esse H. E esse outro carbono aqui, ele também tem ligado a ele um hidrogênio e um CH3. Espacialmente, eu posso centralizar a dupla e escrever o CH para uma posição e o H para outra, e o outro carbono a mesma coisa. Então, espacialmente, eu posso desenhar nessa possibilidade ou posso desenhar nessa possibilidade, onde, nesse primeiro caso, os CH3 que estão ligados às duplas estão em sentidos opostos, ou eu posso desenhar eles no mesmo plano. Se nós traçarmos aqui uma linha, a gente observa que os Hs, nesse primeiro caso, estão em sentidos opostos e, nesse caso, segundo caso, os Hs estão no mesmo plano, estão do mesmo lado. E a gente vai entender por que isso acontece quando tem um sistema com duplas. Então, a isomeria geométrica, vocês já vão fixando isso, ela vai acontecer num caso que nós temos ligações duplas. Mas por que isso acontece? A ligação simples não vai acontecer isomeria geométrica pelo seguinte fato. Numa ligação simples, é possível observar a rotação que ocorre em torno da mesma, quando há um substituinte no lugar de hidrogênio. Então, se nós substituíssemos aqui por um cloro, por exemplo, o que acontece?
Esse carbono, essa ligação simples, ela funciona como um eixo de rotação. Então, se nós formos girando ali aquele carbono que tem o cloro, ele vai assumir diversas posições, não existe apenas uma posição fixa, né? Então, lembrando também que nós estamos falando do carbono que ele faz 4 ligações. E todas estão no mesmo plano? Não, 2 no plano, uma estará para frente e uma estará para trás. Espacialmente, como é que a gente define isso num papel que está em 2D, né? Quando nós tivermos uma ligação que ela tem essa cunha cheia quer dizer que ela está para frente. Então nós temos o plano, então alguma coisa que está tipo saindo do plano, tá para frente. E aí por que ela é mais intensa? Porque você vê com mais efetividade esse da frente, cunha cheia. Quando nós queremos representar que uma ligação está para trás, aí a cunha ela é tracejada. Então, quando você vê uma ligação que tem esse risquinho, é porque num plano tridimensional ela significa que está para trás. Aí, por que no papel nós desenhamos assim? Porque no papel não tem essa possibilidade do 3D. Então, como o papel é 2D, então a gente no papel representa por meio do desenho. Então, para dizer que uma ligação está para trás, é o tracejado. Então, é aquele que você vê mais falhado porque está mais para trás. E a linha normal, compreendidinha, né, uma linha fina, é uma que está no plano. Então, considerando aqui essa ligação do carbono, nós iríamos dizer que essa ligação aqui do eixo está no plano, essa está no plano do H, esse outro H aqui de baixo está para frente, dependendo de quem nós estamos, quem é o espectador, tá? Tem isso também. E, no caso, quem é a referência, e nesse caso aqui, fazem que o H está para trás, porque está tracejado. Aí, o que acontece? Essa ligação simples, ela funciona como um eixo. Então, se nós pegássemos o átomo de carbono e fizesse uma movimentação para girar, permite, por quê? Porque ela não está fixa. Ó, observem aqui no caso, essa representação da bolinha verde. Então, como a ligação simples funciona como eixo, ela pode ir assumindo outras posições, não existe apenas uma posição fixa. Então, diversas posições são assumidas no caso de uma ligação simples. A ligação simples entre os átomos de carbono funciona como eixo e permite que haja essa rotação. Então, essa rotação permite que a molécula apresente várias conformações de produtos diferenciados, mas que vão levar a mesma molécula. Se a gente for girar essa molécula, ela volta a ser o que ela era antes, né? No caso, quando nós temos uma ligação dupla, esse movimento de rotação não é possível. Por quê? Porque qualquer tentativa para a gente fazer essa rotação, ela vai quebrar a ligação, ela tende a quebrar a ligação. E nós não queremos quebrar uma ligação, sendo que se a ligação é dupla, ela tem que se manter como dupla. O mesmo caso também observado num sistema cíclico. Sistema fechado também, se a gente for tentar girar o átomo, né, de carbono, ele tende a romper. Aí vou trazer aqui um exemplo para vocês para ver se fica melhor. Se nós colocarmos um prego e 2 tábuas, uma das tábuas, observe que esse único prego, que seria uma ligação simples, ele permite que eu gire facilmente uma das tábuas. E aí, por exemplo, eu até botei ali uma estrelinha, que essa estrela, à medida que eu vou mexer nessa tábua, ela vai assumindo diversas posições, ela não fica ali fixa. Porém, agora nós estamos colocando os 2 pregos. Qualquer tentativa que eu tente mudar a posição daquela estrela, o que vai acontecer com essa tábua? Ela vai se romper. Então, é a mesma coisa que acontece na ligação dupla. Se nós tentarmos girar para mudar a posição de um dos substituintes, tende a quebrar uma das ligações. E aí nesse caso, essa posição ela é fixa. Ela não vai mudar quando nós temos ligação dupla. A mesma coisa acontece quando o sistema ele é cíclico, fechado. Se nós tentarmos mudar a posição de um dos substituintes, também vai ter essa possibilidade de quebrar a ligação. Se a ligação dupla permitisse o giro, uma molécula ia se converter na outra, mas a rigidez da dupla não permite esse giro. Então, vão existir 2 possibilidades de estruturas para se existir espacialmente, que são estruturas que vão levar moléculas diferentes.
Então, aqui, visualmente, nós temos o but2eno. Então, quando nós temos uma ligação dupla, ela não permite esse eixo, então, espacialmente, existem duas possibilidades de existir nessa forma 3D, os seus ligantes. E eu sempre gosto de fazer assim. Observe o que é o but2eno. Nós já conhecíamos esse nome, aprendemos esse nome com base na IUPAC. Só que, como eu falei para vocês, quando existe dupla ou um sistema fechado, tem a possibilidade de haver isomeria geométrica. Sempre, professora, não. E aí eu vou mostrar para caso para vocês que tem dupla, mas não tem isomeria geométrica, tá? Então, esse é um caso que tem. Então, sempre para você visualizar se vai ter isomeria geométrica, eu recomendo. Vai lá na posição da dupla, que é ela que faz ser fixas posições. E você centraliza. Então, C, dupla, C. Observe que nesse C tem ligado a ele um H e tem um CH3, ligado a esse primeiro C. Então, espacialmente, um CH3, você que vai montar a primeira ideia, tá? Não, se for para cima ou para baixo, tem um CH3, logo na outra extremidade vai ter o outro ligante a esse carbono, que é o H. Agora, analisando esse outro carbono da dupla, ele também tem um H e também tem um CH3. Como você vai começar a ordem, não existe um padrão, você que define isso. Vou colocar o H para baixo. Logo, se eu coloco o H para baixo, então o CH3, que está ligado a esse carbono, vai ter que estar na outra posição. Então, espacialmente, essa é uma das estruturas possíveis aonde? No espaço. Agora, existe a outra possibilidade, que seria eu centralizar a dupla, mas agora eu vou colocar os dois CH3 no mesmo lado. Vou colocar o H para o mesmo lado do H, que seria a outra possibilidade de existir no espaço. E os dois CH3 no mesmo plano. Então, espacialmente, essa estrutura pode existir dessa maneira ou dessa maneira, tá? Então, existem essas duas possibilidades de existir no espaço para o but2eno. E aí, professora, a IUPAC disse que duas estruturas não podem ter o mesmo nome. Nós vimos ali na forma condensadazinha que é o but2eno, mas no espaço elas são representadas diferentes. Logo, são estruturas diferentes, não são as mesmas estruturas, não é a mesma substância. São substâncias diferentes. Aparentemente, parece ser a mesma substância, mas não é. Essa questão de mudar no espaço muda as propriedades dela. Uma pode ser polar, outra apolar. Uma pode se dissolver em água, outra não. Tá? Então, muda sim as propriedades. Não é só uma questão espacial. Muda, inclusive, as propriedades físicas também nessas estruturas. Sim, mas aí o PAC disse que duas estruturas não pode ter o mesmo nome. Se você está falando que elas são estruturas diferentes, como é que a gente vai diferenciar agora? Qual termo deve ser colocado antes do nome? Cis ou trans? Nós vimos que essa estrutura é o but2eno. Essa estrutura é o but2eno, nós já tínhamos visto. E essa estrutura também é um but2eno. Com base nessa estrutura do but2eno, nós chegamos nessas duas estruturas no espaço. Só que, espacialmente, elas são diferentes. Então, quando você passar um plano, um eixo aqui, né, um plano aí, traçando uma divisão no carbono, observando que os ligantes iguais estão no mesmo lado, você vai dizer que é a estrutura cis. Então, coloca o nome aqui na frente, ó. Cis, but2eno. Observei que fazer aqui um plano, né, uma divisão, cortando aqui, passando aqui um eixo de um plano, nós observamos que os ligantes estão em posições diferentes. O CH3 não está na mesma posição do CH3 do outro carbono. O H não está no mesmo plano do H do outro carbono. Então, eles estão numa posição transversal. Então, essa seria a estrutura trans but2eno.
Então, essa é a maneira de se diferenciar uma da outra. Aquele nome geral, segundo a IUPAC, é o mesmo para as duas, mas espacialmente elas são diferentes e você vai ter que acrescentar essa informação na frente do nome da estrutura. Quando que tem possibilidade de acontecer isomeria geométrica? Em sistemas que têm duplas ou em sistemas cíclicos, mas sempre não. Você tem que avaliar cada caso. Por exemplo, nós temos essa estrutura aqui e temos essa outra. Vou desenhar, vou centralizar a dupla. Vou centralizar a dupla e vou analisar os ligantes desse primeiro carbono, que é o ligante da dupla. Esse carbono tem ligado a ele 2 Hs. Então, eu vou botar um H para cima e um H para baixo. Considerando ali que tem um plano aqui de divisão entre os dois carbonos. Já analisando esse outro carbono, ele tem um H. Como você vai desenhar a primeira forma, gente, não existe um padrão, tá? Poderia desenhar para cima ou para baixo, isso é vocês que definem. Vou colocar o H para cima e o outro ligante desse carbono seria o CH3. Vou desenhar outra possibilidade, que é deixando o CH3, CC, aqui tá igual, vou mudar a posição do CH3. Vou botar um CH3 para cima e o H para baixo. Gente, mas observe o seguinte, se nós pegarmos essa molécula, pega ela e faz assim um movimento de subir ela, de girar para cima, observe que ela vai ficar exatamente igual a essa estrutura. Então, aqui é um caso que ele tem dupla, mas não tem isomeria geométrica, porque é a mesma estrutura, só desenhada de maneira diferente. Se nós pegarmos essa molécula e virar para cima, essa primeira, ela vira a de cima, essa aqui, essa segunda. Se nós pegarmos essa segunda e virar de cabeça para baixo, ela vira a primeira estrutura. Então, aqui é um caso que não tem isomeria geométrica. Nesse outro caso aqui, por exemplo, se nós pegarmos essa estrutura de cima, que é a cis, e virar de cabeça para baixo, ela nunca vira a estrutura trans, nunca. Não tem essa possibilidade. Só viraria como se a ligação dupla fosse um eixo, aí a gente ia girar só um dos lados, aí viraria. Mas observe que na ligação dupla ela não permite esse giro. E mesmo que eu vire uma molécula de cabeça para baixo, ela nunca vira outra estrutura. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, se nós pegarmos essa molécula e virar de cabeça para cima, né? Nós virarmos para cima, ela vira exatamente a primeira estrutura. A mesma coisa essa outra aqui, ó. Nós vamos centralizar a dupla, C, C. Aí vamos analisar os ligantes desse carbono. É um CH3 e um CH3. Se vai ser para cima ou para baixo, não faz diferença. Agora, analisando esses carbonos aqui, ele tem um H e tem um CH3. A outra possibilidade é eu colocar o CH3 para cima. Então, vai ficar... A primeira não vai mudar porque os ligantes são iguais. Não vai fazer diferença. E agora eu vou pegar o CH3 e colocar para cima. E H. Mas observe a mesma coisa. Se nós pegarmos a primeira estrutura e virar de cabeça para cima, né? Ela vira a estrutura que nós desenhamos agora. Se nós pegarmos essa segunda estrutura e virar de cabeça para baixo, ela vira essa primeira estrutura. Então, quando saber que vai ter isomeria geométrica, mesmo sabendo que tem dupla, quando saber que vai ter isomeria geométrica? É importante que os ligantes dos carbonos sejam diferentes. Então, observe aqui esse caso. Esse carbono aqui, quais são os ligantes desse carbono? É um H e um CH3. São ligantes diferentes desse mesmo carbono. Para o segundo carbono, o ligante dele, os ligantes do carbono da dupla, é um H e um CH3. São ligantes diferentes do mesmo carbono. Nesse caso aqui, observe que esse carbono tem um H e tem um H, são ligantes iguais. Então, se o mesmo carbono tiver ligantes iguais, já saiba, não vai ter isomeria geométrica. Só vai existir isomeria geométrica quando os dois carbonos tiverem ligantes diferentes. Você olha para esse lado, poderia ter sim, porque esse é um H
e o outro é um CH3, então poderia ter. Mas quando a gente avalia o outro carbono, ele tem um H e um H que são ligantes iguais. Os ligantes ligados a esse carbono são iguais. Os ligantes que estão nesse carbono são iguais. Então, isso não vai modificar no espaço, porque tanto quando a gente fizer esse movimento de girar para cima ou para baixo, ela acaba se tornando a outra molécula, que aparentemente seria o seu isômero. Mesma coisa esse outro aqui. Esse carbono, ele tem como ligante um H e um CH3. Poderia ter, mas quando eu avalio o outro carbono da dupla, ele tem um CH3 e um CH3, que são ligantes iguais, ligados ao mesmo carbono. Então, quando acontecer de terem no mesmo carbono ligantes iguais, já saiba, não vai ter isomeria espacial, no caso geométrica. Aí pontuei para vocês também que no sistema cíclico é possível sim ter também isomeria geométrica. Por quê? Porque não é, se a gente tentar mudar essa posição dessas metilas, vai quebrar esse eixo. Ó, aí aqui, deixa eu só lembrar para vocês. Nós temos aqui CH3, 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 CH3. Aí vamos avaliar o carbono que está ligado a ele, que seria esse carbono aqui. Esse carbono faz 3 ligações visíveis, né? Logo, tem uma ligação que nós não estamos vendo, que é a ligação com o hidrogênio. Existe um hidrogênio aí, ó. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui, para fechar nas 4 ligações. Sim, professora, mas como é que nós vamos detectar que existe isomeria nesses dois casos e como representar isso no papel? Observe bem, o carbono faz 4 ligações. 2 delas estão no plano, uma vai estar para frente e uma vai estar para trás. Então, para que tenha isomeria geométrica, nós vamos precisar pelo menos ter 2 carbonos com ligantes, para que tenha esse tipo de isomeria. Se tiver só um, não vai ter, porque agora precisa ter 2 ligantes. No caso, nós temos aqui esse CH3 e esse CH3. E aí a gente pode desenhar dessa maneira, com os 2 CH3 para frente. Logo, se os 2 CH3 estão para frente, quer dizer que os 2 hidrogênios estão para trás. Por isso que a cunha vai ser cunha tracejada. E observe que se nós fizermos aí um plano, né? Se as 2 metilas estão para frente e os 2 hidrogênios estão para trás, então essa representação aqui seria a representação cis. Cis. Se nós quiséssemos desenhar o trans, então uma das metilas estaria para frente e a outra para trás, que seria essa representação. O CH3, lembrando que na ponta aqui é um CH3, porém, se o CH3 está para frente, quer dizer que o hidrogênio está para trás. E aí vou botar aqui que é hidrogênio. Nesse outro ponto, se o CH3 está para trás, logo quem está para frente é o hidrogênio. E aí aqui vai ser cunha cheia, porque ele está representando o hidrogênio para frente. Então, essa seria a representação trans para essa estrutura. Eu poderia, no primeiro caso, ter deixado os 2 CH3 para trás? Sim, também seria estrutura cis, porque se a gente virar a molécula, se a gente pegasse e virasse para frente ou para trás, vai dar cis do mesmo jeito, vai continuar sendo cis. E a mesma coisa esse caso, poderia ter deixado esse CH3 para trás e o hidrogênio para frente, e aqui o contrário, deixar o CH3 para frente e o H para trás, mas ela vai continuar sendo a estrutura trans. Então, existem 2 possibilidades de desenho, mas uma molécula se converte na outra, então só vai existir uma cis e uma trans. Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos para a gente entender quando que vai ter isomeria geométrica e mostrar, no caso das que apresentarem, representar a estrutura cis e a estrutura trans. Então, vamos desenhar primeiro o eteno, como a gente já conhece, que é 2 carbonos, uma ligação dupla, fechou dessa maneira. Aí nós vamos agora trabalhar com elas no espaço. Trabalha com ela no espaço. Centraliza
centraliza o que define ali a isomeria geométrica, que é a dupla, que é o eixo fixo, né? C, dupla C, e avalia os elementos ligados a cada carbono. Então, esse carbono aqui, ó, tem 2 hidrogênios. Então, espacialmente, eu vou colocar um para cima do plano do carbono e o outro para baixo. Para o outro carbono, quais são os ligantes ligados a esse carbono do eixo, né? Que é onde não permite a rotação. São 2 hidrogênios também. Visualmente, observe que se eu for desenhar outra estrutura, vai dar na mesma estrutura. Então, esse é um caso que observe que os ligantes ligados a esse carbono, eles dois são iguais, e esse outro carbono também são iguais. Então, ó, não tem isomeria geométrica. Esse é um caso que não tem. Tem dupla, mas não vai existir isomeria geométrica. Aí vamos aqui para o caso desse outro sistema. 2 dicloro ciclo pentano. É um sistema fechado, onde a cadeia principal tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei aqui. No carbono 1, você que define onde é a posição do 1, vou definir aqui, tem um cloro. E na posição 2 também tem um cloro. Na posição 2 também tem um cloro. Aí, analisando aqui esse carbono, que onde tem esses substituintes, esse carbono aqui, visualmente nós temos 3 ligações, mas existem 4, pois tem um hidrogênio aqui e existe um hidrogênio aqui que nós não estamos vendo. Então, nós vamos agora centralizar para dizer as posições que podem existir. O que pode existir são os 2 cloros para frente ou os 2 cloros para trás, tanto faz, porque vai dar a mesma estrutura cis. E posso ter os cloros em posições diferentes, opostas, transversal, um para frente e um para trás. Então, nesse caso, tem isomeria. E aí a gente vai representar aqui as duas estruturas. Vou desenhar aqui o sistema fechado e vai mudar onde? Na posição onde tem os ligantes. Então, eu posso ter os 2 cloros para frente, cunha cheia. Logo, se o cloro está para frente, o hidrogênio está para trás. Vou desenhar o outro cloro também para frente. Cloro para frente, logo o hidrogênio vai estar para trás. Então, como os 2 cloros estão no mesmo plano e os 2 hidrogênios estão no mesmo plano, essa seria a representação cis. Já o outro caso, eu posso ter a possibilidade no espaço esses cloros não estarem no mesmo plano e estarem em planos opostos. Então, seria um para frente e um para trás. Então, vou desenhar o mesmo sistema fechado com 5 carbonos, variando aqui. Vou manter um para frente, cunha cheia para um cloro e o hidrogênio cunha tracejada. Agora, quem vai estar para trás é o cloro. Então, cunha tracejada para o cloro e cunha cheia para o H. Observe, então, nesse caso aqui, seria a estrutura trans. Professora, mas como é que a gente vai dar o nome? Como é que a atividade vai dar o nome? Agora, por exemplo, se eu quiser falar do cis, então, na frente desse nome todo, a gente colocaria cis 1,2 dicloropentano. Se a gente quisesse representar o trans com os cloros opostos, então, na frente desse nome, nós colocaríamos trans 1,2 diclorociclopentano. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.